Quem gosta de Souls-like é manipulado e não sabe. Tá bom pra você? É. Disso aqui. Isso. Isso aqui também. Bom, sinto lhes dizer, mas se você é esse tipo de jogador que gosta de ficar sofrendo desse jeito, esse é você. Que rato. Que isso, cara? Que isso, mano? Tô sendo chamado de rato ou Nectar dos games? Qual é? Laboratório que está sendo manipulado sem nem perceber. E quando eu falo rato, o que vem primeiro à cabeça? Doença, esgoto, lixo. E é injusto, até porque esses carinhas aqui são os mestres da adaptação. Cruzaram continentes, da Índia ao Egito, dominaram a Europa com os romanos, sobreviveram a diversas pandemias, se adaptaram à Revolução Industrial com lixos, esgotos dominando as cidades. E depois de um tempo, por eles terem uma semelhança neurológica impressionante com nós, eles revolucionaram a psicologia e a neurociência, ajudando a ciência a entender todos os mecanismos exatos de como o nosso cérebro ele aprende, se adapta e como ele toma decisões. E é exatamente essa capacidade de aprender com o erro e recomeçar que a nossa mente se conecta diretamente com os jogos Souls-like. Souls-like no geral. Aqui no vídeo a gente vai dar um foco maior em jogos da From, por eles serem os percussores. E se você já passou horas e horas em um único boss, a verdade psicológica é uma só. Você assumiu o papel de cobaia e o Miyazaki, ele é o cientista te manipulando. Olha, a gente até se sente mal, né, e tal, mas... E tá certo. Essa analogia, ela é muito boa, né? Diregão, vamos falar a realidade, velho. Eu já fiquei 8 horas no Radan lá, sem ser nerfado, né? O Radan da Shadow of the Earth 3, eu fiquei 7, 8 horinhas ali, mano. Mas tava feliz pra caramba. Tava. Matou ele, ficou... Eu era o rato de laboratório mais feliz do mundo. Não, mas isso eu não nego. Então, não, eu não nego. Eu não nego isso. Mas que a gente é ratinho de laboratório do Mano Miyazaki é um fato, Giregão. Ou você discorda? Olha, eu penso de um jeito melhor. Eu penso que ele primeiro faz, tipo assim, a lei da selva, onde ele garimpa só os tops, que consegue matar é o jeito melhor de se pensar. Tá ligado? E aí depois ele começa, pô, agora pra galera mais pop, chorão, frufru, vou sair botando os nerfs aqui e mostrar pra vocês. A primeira é pra elite, depois é pra plebe, que não sabe jogar, é isso? Tá bom. Eu estava analisando aqui o meu histórico de jogos e tudo que eu joguei anterior a 2015. E entre esses jogos tinha o The Last of Us, GTA V, o Assassin's Creed Black Flag, que agora retorna, Watch Dogs, e aí contrariando muitos, acho um ótimo jogo. Eu também. Quem não acha tá maluco. Far Cry 3, eu acho que o último Far Cry que eu fiquei de fato imerso ali na história, no jogo, e todos eles eram como um abraço quentinho da minha avó, entregando bolinhos de chuva num dia chuvoso. Eles me mostravam tudo o que eu precisava, os objetivos, como que eu chegava até eles, como que eu concluía, me permitia manipular as dificuldades, me dava diversos mecanismos, equipamentos para facilitar a minha jornada, e não tinha mal nenhum nisso, até porque o importante era a diversão. E aí na E3 de 2014 é divulgado esse trailer aqui. E na hora eu pensei, eu preciso disso. E assim que eu coloco as mãos nessa nova experiência que é o Bloodborne, foi isso que aconteceu e eu me lembro muito bem, como se fosse hoje. Você acorda na clínica de Josefka, vestindo uns trapos, parecendo um mendigo, personagem extremamente tosco, todo torto, aquela ambientação gótica, sombria, e aí eu vou andando, começo a explorar, abro uma porta e encontro um lobo. Um lobisomem, fazendo o seu lanche ali do dia, e nesse primeiro momento eu já penso, beleza, eu vou meter-lhe a porrada e pronto, continua a exploração. E aí, isso acontece e essa é a minha reação. Bom, ok, um jogo novo, tudo novo, vamos de novo. Aqui eu já penso, talvez seja a hora de sentar na cadeira. O problema deve ser a postura, talvez o posicionamento do controle, mas aí... E aqui começa o primeiro estágio desse experimento do Miyazaki. Você, como uma cobaia, sai da zona de conforto. Aqui a From Software não te dá direcionamento nenhum. Cadê o minimapa? Cadê os objetivos em tela me dizendo pra onde eu ir? Como que eu faço pra diminuir a dificuldade? Cadê a minha avó? E nos jogos anteriores, conforme eu ia jogando e jogando novos jogos, eu tinha tudo isso. Não precisava pensar muito, raciocinar, se adaptar. Estava tudo dentro da minha zona de conforto. E que fique claro novamente, não há problema nenhum nisso. Tem o seu lado ruim, claro, mas tem o lado bom disso. Imagine um pai de família que saiu 5 horas da manhã
manhã de casa, trabalhou durante 10, 12 horas, voltou pegando um trem lotado e quando chega em casa, você acha que ele vai preferir isso aqui? Tu tá chorando, cara? O que é que tá respondendo com essa voz aí? Não, que eu tô triste. A gente viu esse vídeo aqui desse cara, né? Acho que eu perdi o... Ah, vai tomar no teu... Ou ele vai preferir... Esse cara tá certo, porra. Esse cara tá certo, mano. Vocês ficam demonizando, o cara tá certo mesmo. Ah, foda-se, porra. Foda-se. Ah... E jogar isso aqui, relaxando, se aventurando, sem ter guerra com ninguém. E voltando ao primeiro estágio da saída da zona de conforto, isso é chamado de exploração do novo. Quando um rato de laboratório ele é introduzido em um labirinto novo, o cérebro dele entra em estado de alerta máximo. Diante desse desconhecido, o comportamento padrão da mente é o tateamento. A cobaia ela vai entrando em becos sem saída, ela testa as paredes, ela vai mapeando os ambientes, as barreiras, até que ela entenda qual a lógica desse espaço. E o Miyazaki faz exatamente isso com a gente, mas com classe. Ele subverte a nossa dependência desses tutoriais modernos. Para você que ainda não viu meu vídeo sobre o gênero stealth, dá uma conferida lá depois, porque a gente fala também sobre isso. Principalmente como a indústria de jogos, ela se especializou atualmente em criar experiências de conforto extremo. E isso é um reflexo da própria sociedade atual. Uma sociedade que consome informação inútil a cada segundo. Não tem paciência para experiências, para jogos que exijam ali um pouco mais de adaptação e de raciocínio. Mas o Souls-like ele opera em outra frequência neurológica. Ele retira esse colo quente dos guias visuais e ele te joga nesse laboratório. E sem te dar direção alguma, Souls-like ele ativa sua plasticidade cerebral pelo princípio da necessidade. Ele diz... Eu acho que tudo que ele tá falando é muito lindo. Muito lindo. Pra uma coisa que a gente resume em lei da recompensa. Não é? É gostoso, você tá ali perdendo e quando você mata o bicho finalmente, é prazeroso. No final é isso, não é? Não é? Só que aí, essa explicação é muito melhor que a minha, por exemplo. Sacou? Essa explicação aqui, ela é muito melhor do que a minha. É ou não é? Eu poderia chegar aqui e falar, cara, isso aqui basicamente que ele tá falando é a lei da recompensa. É você se sentir recompensado, irmão. É você perder um tempo ali no boss, você mata ele, é gostoso pra caralho, e aí você vai tirar onda com seus amigos. Basicamente é isso. Mas você explicar ali, desde o cerne da questão... ele mandou um mago ali de inútil, né? Mas o cerne da questão... né? Ou seja... o que basicamente resume é a lei da recompensa, irmão. A gente fica ali porque a gente quer se sentir foda, que eu não desisti nessa porra, então eu fiz. Mas no fundo a gente é cobaia mesmo. Ele tá certo. Liga o seu modo automático e força a sua atenção a se fixar no presente. Toda a ausência dessas instruções, tudo isso é uma ferramenta psicológica para despertar o seu instinto analítico, te treinar a decifrar o ambiente por conta própria, para que você vá se adaptando. E aí, para sua surpresa, você decide voltar. Uma vez ativado o modo analítico, você entra no segundo estágio desse teste, a frustração. E aqui temos aquele momento clássico, onde a vitória está literalmente a um golpe de distância, uma unha. Só que aí o seu coração acelera e você falha. A famosa derrota com a barra do inimigo invisível de tão vazia. E na psicologia, esse comportamento obsessivo que faz a gente, depois disso, tentar de novo imediatamente, é explicado por dois conceitos centrais: o reforço intermitente e o efeito de proximidade da meta. Em um laboratório, isso foi demonstrado na famosa caixa de Skinner. Os ratos aprendiam que, ao apertar uma alavanca, eles ganhavam comida. E quando essa comida, essa recompensa era garantida, o comportamento deles era previsível. Porém, quando essa recompensa ela aparecia só de vez em quando, sem padrão, algo curioso acontecia. O rato ele não desistia. Muito pelo contrário, ele insistia na alavanca ainda mais. Como ele nunca sabia qual tentativa seria a vencedora, cada inovação dessa parecia poder ser a certa. E é justamente esse princípio do reforço intermitente que torna determinados comportamentos tão difíceis de abandonar. Faz a gente pensar, só mais uma vez. E o Miyazaki é um mestre nisso, mestre no quase. Quando você vê que falta apenas 1% de vida para o boss cair, o seu cérebro ele não processa aquilo como um fracasso total, mas ele processa aquilo como um erro de calibração milimétrico, pequeno. E isso é interessante porque a culpa deixa de ser sua, ou do boss, ou da From. É apenas uma questão de ajuste. Ou melhor, ligando com o próximo estágio, talvez isso seja apenas uma questão de adaptação. E é aqui que o experimento do Miyazaki... Eu gosto da musiquinha Discovery de fundo.
Mas ele não seguiu ainda um padrão que está faltante. Eu gosto quando a galera pega temas de videogames e eles montam uma ideia absurda por cima. Eu gosto, tá? Tem a galera aí que reclama. Eu acho do caralho. Então você coloca uma música épica e daí você dá todo o tom científico. Aí vai ter os maldosos, vão falar, mas isso é muito simples, pô, o cara tá exagerando. Não, eu acho que é maneiro. E ele tá dando uma explicação que faz total sentido, tá? Explicação científica da parada, e isso é muito legal. E eu concordo com tudo que tem no vídeo aqui. Mas está faltando só ele utilizar uma frase de algum grande filósofo, Dragão, de algum grande pensador aqui para elucidar. E aí a galera curte e fala, nossa, que vídeo. Não tem isso aí? Mas eu gosto, velho. Eu adoro vídeo assim. Eu gosto pra caralho. Que atinge o seu ápice neurológico. Após várias tentativas, a sua pressa desaparece. A sua percepção visual parece que dá uma acalmada. Você começa a notar... Mas não, vale mais a pena pegar o EA FC 27 ou a DLC de Elden Ring? Vale, se você me perguntar EA FC ou Mineirinho, eu vou falar Mineirinho. Se você perguntar EA FC ou o jogo do Superman do Nintendo 64, eu vou falar o jogo do Super Nintendo do Superman do 64. Esse é o tom, é a toada. Felipe Santana, valeu pelo sub. Do boss. Seu parry fica muito mais afiado. Você começa a prever o tempo exato do atraso do golpe do boss. Não é mais uma questão de reflexo. Você de fato está prevendo os movimentos dos inimigos. E cientificamente o que acontece na sua mente é o chamado aprendizado por erro de previsão de dopamina. Toda vez que você tenta se esquivar e é atingido, seu sistema nervoso ele registra uma quebra de expectativa. E esse erro de previsão faz com que o seu cérebro ele realize uma microcorreção sináptica. E nas tentativas seguintes, a sua fiação neural, ela calibra os comandos... Aqui eu fiquei 8 horas, tá? Eu não minto não, mano. Foi o boss que eu mais demorei de todos os jogos da From Software. Mais do que o Pai Coruja. Foi o bicho que eu mais demorei de todos. Foi esse aí. Antes do nerf, tá? Não chegar lá o Zé Beré, mas eu matei em 2 horas, 1 hora, claro. Depois de nerfado, até minha mãe, pô. Mas quando saiu, nossa... Aqui tava um satanás, pô. E toda a sua atenção espacial. E o melhor, tudo isso de forma subconsciente. O jogo funciona como a sala do tempo do Dragon Ball, só que para sua mente. Aqui no Souls-like, em poucas horas, você enfrenta centenas de erros, aprende dezenas de padrões, toma decisões sob pressão e continuamente. E essa repetição intensa, isso vai treinando, vai transformando você por completo. Kazé é muito foda, ó. Quando você mata o boss, o Juragão é hater. É enorme. Só que a primeira vez que você mata o seu primeiro boss no Souls-like, essa é uma das sensações mais prazerosas do mundo. Olha, pra mim eu gostei de que minha primeira experiência tenha sido o Bloodborne, até porque ele me treinou de uma forma que... Juragão também é hater de Bloodborne, tá? Juragão é hater de tudo, mano. Preparado para encarar todos os outros jogos da From. E o danado do Miyazaki deixou isso claro no Bloodborne. Ele criou o Bloodborne para desafiar aqueles padrões dos outros Dark Souls, Dark Souls 1, Dark Souls 2, deixando o Bloodborne mais agressivo, exigindo do jogador uma mudança completa na forma de jogar. E ele demonstra isso muito bem e de forma sutil. Nos jogos anteriores, DS1, no Dark Souls 2, quando você matava o boss aparecia a seguinte mensagem: Victory achieved, vitória alcançada. Ou seja, aqui é o jogo te parabenizando. Parabéns! Você era um morto-vivo, passou pelas provações e finalmente agora você conseguiu derrotar esse grande chefe. Parabéns. Já no Bloodborne era diferente. Quando você matava o boss aparecia a seguinte mensagem: Praise Slaughtered, presa batida. E aqui o jogo não te dá os parabéns. Ele não diz que é uma vitória. Ele simplesmente fala: é isso, caçador. Você fez o mínimo da sua função. Agora vá caçar a próxima presa. E outra prova disso no Dark Souls 1 e 2 é que a utilização do escudo era muito mais frequente pelos jogadores. Aqui a própria descrição do item já deixava claro que o Miyazaki não pegaria leve aqui no Bloodborne. Essa descrição é um recado da própria From. Ao dizer que o escudo é usado pelas massas, aqui o jogo ele... Ô, Rafa, então você tá bem. Lies of P é jogaço, mano. Jogaço. Um dos melhores. Pra mim é top 3. Top 4. Top 3. A última lista que eu fiz era top 3. Um contraste entre pessoas comuns e caçadores experientes. E quando ele fala que escudos incentivam a passividade e são ineficazes contra as feras, o Bloodborne já avisa desde o início: cara, esquece a defesa tradicional, adapte-se ou morra. E quando você se adapta e finalmente mata o boss, em termos neurobiológicos, o que você experimenta nesse exato segundo é a recalibração da balança do prazer e da dor. Quando a mente passa por um processo que exige um alto esforço, um foco
foco prolongado, uma superação de desafios, a compensação neuroquímica subsequente é muito maior e muito mais duradoura. Estudos comportamentais mostram que quando uma cobaia ela obtém o seu alimento de forma passiva, sem qualquer nível de desafio, seus índices de engajamento e de vitalidade eles caem. Por outro lado, quando ela precisa decifrar um quebra-cabeça de obstáculos, alcançar um objetivo, a ativação neurológica e a sensação de conquista biológica são imensamente superiores. E é a mesma coisa na vida real, como comprar um carro. Quem recebeu um de presente dificilmente sente a mesma satisfação de quem trabalhou anos, economizou e finalmente conseguiu comprar o próprio carro. E pegando esse gancho, assim como na vida real, a neurociência alerta que a dopamina barata das redes sociais ela vicia, ela sabota a nossa mente, a nossa rotina, entregando prazer e sem esforço. O oposto também seria verdadeiro? Vocês acham que os jogos Souls-like, de alguma forma, mesmo que num pequeno percentual, eles teriam esse poder de transformação na nossa mente, no nosso dia a dia, de forma positiva? Ensinando sobre adaptação, resiliência, determinação. E no final das contas, esse laboratório dos jogos Souls-like é um reflexo da nossa própria arquitetura psicológica. Um tipo de jogo que ele busca o resgate da nossa capacidade de atenção, de superação, tudo isso através do método científico de tentativa, erro e aprendizado. Nós não precisamos de facilidades artificiais para nos satisfazer. Assim como os ratos de laboratório, dentro de um labirinto desconhecido, a nossa mente é perfeitamente desenhada para mapear os caminhos, ajustar os movimentos e encontrar a saída. E o mais fascinante desse tipo de jogo é que nós aprendemos a apreciar cada estágio desse processo. Ó, muito foda o vídeo, muito pica. Dito tudo isso, tem gente que não liga pra nada do que foi dito aqui e quer o fim disso pedindo modo easy, Juregão. O que você tem a dizer sobre isso? Quer dizer que esse pessoal tem que jogar um joguinho que vai lançar junto com o GTA chamado Barbie. É do caralho, tem modo easy e slash de dificuldade. Slash. Tem que pôr slash de dificuldade. Ou seja, o cara apresentou aqui métodos científicos aplicados em que você vai lá e ativa o córtex frontal do seu cérebro e faz com que você perca tudo. Foda-se tudo isso. O cara quer modo easy porque ele é dedo duro. Itens, descobrir você mesmo a própria história, a base de leitura. Foda-se, eu quero modo easy. O dedo duro e o jornalista, eles querem modo easy. Foda-se, tudo isso aqui. Aí eu vou lá perguntar pro firmezinho que não tem nem braço. E ele também diz a mesma coisa. Juregão, chegou meu lanche. Fala com a galera aí.